O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que fosse receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei para ti. Por um acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam perdoados os nossos pecados. Irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, o Senhor nos dirige 2 palavras igualmente importantes, como se houvesse alguma palavra que o Senhor dirige que não fosse importante, né? Mas ambas as leituras de hoje são extremamente úteis para a nossa vida espiritual. A primeira delas, a grande exortação do profeta Ezequiel contra os pastores. E aqui nós precisamos lembrar não só de nós, que recebemos o ministério sacerdotal e que temos por missão, por primeira, pastorear o rebanho do Senhor, claro, em primeiríssimo lugar esse é destinado a nós padres, mas todo batizado em maior ou menor proporção é chamado a pastorear. Nós temos pessoas a cuidar. Tem gente que depende do nosso testemunho, tem gente que depende do nosso trabalho. E aqui o Senhor adverte a cada um de nós para tomarmos cuidado, que a missão nos foi dada não para nós ganharmos em cima dela. Tem muita gente que quer fazer a vida em troca do Evangelho, ou às custas do Evangelho. Quer ganhar fama, dinheiro, reputação. Quantos mesmo usam do próprio Evangelho como uma forma de ter as pessoas sob as suas ordens, como um modo de controlar a vida dos outros. Cuidado. Todo aquele que prega a si mesmo já deixou de pregar o Evangelho há muito tempo. E o pastor, ele precisa primeiro ter esta consciência. O rebanho não é nosso. Somos apenas colaboradores. O rebanho não é também para a nossa vantagem. Se o rebanho
tem saúde, se o rebanho cresce, é para o dono do rebanho, que é o próprio Senhor, o próprio Deus. Ao dizer para os pastores que olharam para o rebanho e fizeram do rebanho o seu próprio, foram usurpadores, na verdade, né? Fizeram do rebanho de alguém o seu próprio rebanho, há uma promessa que o Senhor faz. Diz assim no versículo 11: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e vou tomar conta delas. É por isso que nós cantamos: o Senhor é o pastor que nos conduz. Ao se encarnar, ao assumir a nossa condição humana, Ele veio buscar o que é seu. Ele mesmo tomou o protagonismo, já não mais deixou as suas ovelhas nas mãos de um outro, mas veio Ele cuidar do que é seu. Agora, meus irmãos e irmãs, esta lógica do pastoreio está muito clara. Nós precisamos enfaixar a ovelha que está ferida, fortalecer a que está fraca, cuidar da que está doente, procurar a que se perdeu e ainda dar carinho a que está, vamos dizer assim, com saúde, bem, né? O pastor, ele é chamado a sair de si e o trabalho é exaustivo. O trabalho é cansativo. E aqui entra um pouco o que o evangelho de hoje nos apresenta. A ilusão que nós temos é que seremos recompensados à proporção do nosso trabalho. Porque esta é a lógica do mundo. Quem trabalha muito merece ser recompensado muito. Quem não trabalha não merece ser recompensado. No entanto, no reino de Deus não é assim. Vale para Deus quem está na sua vinha e não o tempo que está lá. Tem muita gente que puxa para si uma honra ou um atributo que está relacionado ao tempo que trabalha para Deus. Quantas vezes eu, como padre, já ouvi isso ao longo desses quase 2 anos que sou padre, e muito mais ao longo desses 18 anos que estou na igreja. Eu tenho 30 anos que estou nessa comunidade. Tem 20 anos que eu faço isso. Tem 10 anos que eu sou coordenador daquilo. Enquanto para Deus isso é uma grande bobagem. Porque no final das contas todos receberemos a mesma moeda. Ele é justo. O combinado dele é um só, dá a vida eterna. E não vai ter uma ala especial no céu para quem trabalhou mais. Nem uma outra ala mais, vamos dizer assim, no fundinho, né? Mais distante, com menos conforto, para aqueles que chegaram por último. Não. O importante é estar na vinha. É por isso que o evangelho conta que o patrão sai de manhã cedinho e vai até enquanto tem sol, nas praças, nas ruas, chamando trabalhadores para a sua messe. Chamando para estar lá na vinha dele, no reino dele. Se a gente não entende isso, meus irmãos e irmãs, nós podemos nos iludir e achar assim: porque eu fui chamado às 5 da manhã, eu sou mais importante, mais bonito, mais inteligente, mais Deus sabe lá o quê, do que esse último que está chegando agora. Enquanto, na verdade, o trabalhador precisa ter consciência, o trabalhador de Deus, que o que importa não é o que receberemos, mas é estar com Ele. Esse é o mais importante. Por isso, meus irmãos e irmãs, aqui está a nossa medida, a medida do próprio Cristo, que incansavelmente sai chamando a todos, sem distinção, sem preconceito, sem fórmulas prontas. Aqueles que estão há 70 anos na igreja não são melhores do que aqueles que acabam de se converter a nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos uma missão. E quanto mais tempos temos, mais é a nossa responsabilidade de colher mais frutos e frutos bons. E no final todos receberemos a mesma moeda. A moeda aqui no caso é a vida eterna, é a salvação. Aqui quando alguém começa a murmurar, no fundo não entendeu o porquê foi chamado. Foi chamado não para desempenhar uma função, foi chamado para poder receber uma moeda. É por misericórdia. Eu não sei se vocês percebem essa mesma coisa que eu quando leio esta parábola.
O olhar do patrão é um olhar misericordioso, porque ele chama aqueles que estão desocupados. E numa lógica empresarial, nós que temos que administrar também alguns bens, nós entendemos uma coisa: quem está desocupado ou é porque não tem aptidão, ou porque não tem vontade. Na maior parte das vezes é muito mais vantajoso para uma empresa ou para alguém que quer ter bons resultados contratar quem é ocupado. Porque justamente quem é ocupado não está preocupado. Ou seja, ele não tem tempo para se desfocar. Quem está à toa na está à mercê de uma vida mansa. Esta é a mensagem. Por isso estão lá. Porque é verdade, se a gente não desempenha uma função com qualidade, empresa nenhuma vai querer o nosso trabalho. Porque nós somos um prejuízo. O patrão que sai passando e chama os desocupados é o sinal do patrão que é misericordioso, que sabe que aquela pessoa está desocupada ou porque de fato não quer realmente trabalhar ou não aprendeu a importância do trabalho, ou porque está necessitada, ou porque realmente, me desculpe a franqueza, não presta. E é justamente esse que eles chamam. O chamado de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade de salvação. Não fui chamado a ser padre porque sou melhor, não, muito pelo contrário. Fui chamado a ser padre porque Deus sabe muito bem que o Filipe, do jeito que é, só pode ser salvo se fosse ser padre. Deus sabe a medida de cada um de nós. E por isso nos salva e nos chama para viver a nossa vida com Ele. No final, meus irmãos e irmãs, não podemos ter inveja de sua bondade, porque o que nos é justo, o que é de nosso direito, nos é dado, e nos é dado com largueza. Não tenhamos medo, meus irmãos e irmãs, de fazer o que precisamos fazer. Ainda mais num mundo hoje, onde a gente cada vez mais quer trabalhar menos e ganhar mais, tirar vantagem de tudo, a lógica do Evangelho contraria a nossa forma de pensar. A nossa lógica do Evangelho é trabalhar muito, porque o que nós ganhamos ainda é imerecido. Ganhamos o céu, ganhamos a presença de Deus. Tenhamos a coragem de fazer bem aquilo que nos compete, a nossa função no dia a dia, mas fazê-la com a confiança. É aqui que Deus quer que eu produza frutos. É aqui que Ele me chamou para cuidar do seu rebanho, que precisa deste meu trabalho para continuar reconhecendo a misericórdia desse Deus que não desiste de ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor que nos